E o anjo de Deus chega lá dentro e faz o que fez aqui com Pedro. Aí nós podemos ver, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos chama a atenção. Desperta, ó tu que dorme, levanta-te, diz o Senhor, que eu falarei contigo. Aleluia. Pedro estava guardado pelos soldados do rei Herodes, mas Deus, quando ele entra, irmãos, com a sua providência, nada impede aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer. Aleluia. Quando Deus opera, nada vai atrapalhar o projeto de Deus. Até então nós olhamos, a Bíblia vai afirmando isso, lá no livro de Jó 42, quando Jó diz: Senhor, eu conheço tu, e sei dos teus planos, que nenhum deles pode ser impedido. O inimigo trabalha, irmãos, contra a igreja de Deus, a igreja que Jesus veio, comprou com seu sangue. O diabo trabalha para destruir a imagem de Deus, mas louvado seja o poder do Senhor, que nós mantemos de pé, porque Deus tem nos dado ao nosso respeito anjos e anjos para nos guardar. Aleluia. Nessa trajetória que nós estamos vivendo, diante do que nós estamos a vivermos, Pedro tornando assim, quando o anjo disse a ele: vamos embora daqui, e que ele então saiu passando pelos guardas, mas ninguém se impedia. Eu penso que Deus, enviando os anjos, veio também uma injeção que paralisou os guardas, né? Eles não entenderam, não viram o que estava acontecendo, mas Pedro saiu pelas portas, as portas se abriu para que Pedro passasse. O anjo caminhou com ele até na próxima esquina ali. Aí Pedro deu por si que o anjo não estava mais com ele, e ele disse: verdadeiramente o Senhor enviou um anjo. Agora eu sei verdadeiramente que foi o Senhor que enviou. Meus irmãos, igreja de Jesus, nós temos uma libertação que Deus nos deu por intermédio de nós conhecermos esse maravilhoso Jesus. Ele nos libertou e nos purificou de todos os nossos pecados. Continuamos sendo pecadores, continuamos, mas nós temos aqui a purificação daquilo que nós confessamos ao Senhor, a atuação do perigo. Nós vemos hoje, irmãos, há tantos perigos. É o mundo como está vivendo. Aqui na época de Pedro era o rei Herodes, que estava tirando o sossego dele. Hoje nós vemos um mundo que nós estamos vivendo, que estão fugindo daquilo que é o projeto da santidade de Deus. Mas o Senhor implantou uma igreja forte, uma igreja poderosa, que tão como esse povo estava aqui, quando Pedro estava na prisão, estava alguém reunido na igreja, orando e intercedendo. Por isso que a igreja do Senhor é forte, porque ela vive em oração. Aleluia. A igreja vive de joelho. Aleluia. Quando Deus quer operar, louvado seja o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento, Mateus, capítulo 27. Quem pode abrir a sua Bíblia aí, por gentileza? Mateus, capítulo 27. O versículo 29. Ou perdão, o versículo 62. Mateus, capítulo 27. 62. Levantando-se o sumo sacerdote, disse: não responde coisa alguma, que está de põe contra ti. Mais outro. Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o filho de Deus.
E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, 62. É. Assentado de frente do templo. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Pode ir, mãe. E no dia seguinte, que o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e dos fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembrava-vos de que aquele enganador vivendo ainda disse: depois de 3 dias ressuscitaria. 64 igual. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê acaso que os seus discípulos vão de noite e furto os guarda ao corpo ressuscitou dentre os mortos. Assim, o último erro será pior do que o primeiro. Muito bem, obrigado. No último versículo 66, indo eles, guardando o sepulcro com a guarda, selado a pedra. Aqui agora, irmãos, estava Jesus sentado. Jesus estava no sepulcro, levantando-se engraçadinho, dizendo: olha, aquele camarada vivia falando que quando ele morresse, ele ia ressuscitar. Estava lá agora Jesus, e eles enviaram guardas para guardar o corpo de Jesus, para não dizer que eram os crentes que tinham ido lá roubar o corpo de Jesus, para dizer que Jesus não tinha sido ressuscitado. Mas não sabendo eles que o anjo do Senhor já havia ido lá, Jesus ressuscitado, eles nem perceberam que Jesus tinha saído do túmulo. Jesus já estava vivo, Jesus já estava caminhando, encontrando as mulheres que tinham vindo, quando o anjo deparou e disse: vocês estão procurando alguma coisa aqui? Vocês estão procurando os vivos no meio dos mortos? Quem está aqui não está mais, ressuscitou. E agora, irmãos, nós podemos vermos aqui a certeza da fidelidade daquilo que Jesus prometeu. Ele disse: eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. A autoridade da época, os governadores da época pelejaram para que isso não acontecesse, mas nada impediu, porque era o projeto de Deus. Jesus vinha aqui morrer, mas ele ressuscitaria, aleluia. E sabe o que acontece? Hoje ele está vivo à destra de Deus, olhando para mim, para você, para esta igreja, dizendo que ele é vivo e é poderoso sobre as nossas vidas. Aleluia. A situação, irmãos, de Herodes foi se agravando, porque ele não se humilhou nem um pouco diante da verdade. Mas a Bíblia vai dizer, pelas suas maldades, as suas perseguições, por não reconhecer a Deus, ele teve um fim muito trágico, muito triste. Ele